Oi! Que bom que você veio! Em nossas aulas, vimos quem são os judeus e quais são os motivos que os levam a acreditar que aquela terra que eles estão hoje lhes pertence. Vimos que os palestinos, ao chegar naquela região, não encontrou os judeus e eles resolvem fixar suas raízes naquela região. Tempos depois, a ONU resolve dividir essa terra entre esses povos, mas a divide de forma não igualitária. Os palestinos não concordaram com essa divisão e logo em seguida começam os conflitos. Na aula de hoje, vamos entender quais são os principais conflitos que ocorreram na região e quais as consequências desses conflitos para os dois lados. Tudo começa com a partilha feita pela ONU, porém os países árabes não concordaram e deu-se início aos conflitos. Vamos ver quais são. O primeiro vai acontecer entre 1948 e 1949 e foi chamado de Guerra Árabe-Israelense, onde os países da Liga Árabe invadem Israel. Mas os judeus, com o apoio dos Estados Unidos, venceram os conflitos e Israel anexa boa parte das terras que seria da Palestina ao seu território. O Canal de Suez também foi alvo de conflitos e se caracterizou mais uma etapa da série de incidentes entre os árabes e judeus. Em 1956, o Egito proíbe o tráfico de navios israelenses pelo canal. O exército de Israel, do Reino Unido e da França invadem a região e dominam a Península do Sinai. Em 1967, temos a Guerra dos 6 Dias. Foi o conflito que envolveu Israel, Síria, Egito e Jordânia. Os países árabes tinham interesse em recuperar os territórios perdidos em 1948. Porém, uma ação antecipada, Israel sai na frente e passa a controlar as colinas de Golã, que era território da Síria, a Cisjordânia, que era território da Jordânia, a faixa de Gaza e a Península do Sinai, que são territórios do Egito. Em outubro de 1973, no dia do Yom Kippur, período que é importante para os dois povos, para os judeus é o dia do perdão e para os árabes muçulmanos seria o mês do Ramadã, que é o período de jejum. Israel sofreu um ataque surpresa, liderado pelo Egito e pela Síria, que tentaram recuperar os seus territórios perdidos na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Mas eles não obtiveram sucesso. Mas em 1979, Israel, em um acordo de paz, denominado de Tratado de Camp David, devolve a Península do Sinai ao Egito. Em dezembro de 1987, ocorre a primeira Intifada, que ela é também chamada de Guerra das Pedras, que foi uma manifestação da população palestina contra o exército israelense. Em 2002, Israel começa a construção de um muro na Cisjordânia, alegando que estaria protegendo seu território. Apesar das críticas internacionais e dos apelos que fossem destruídos o muro, hoje ele tem mais de 760 quilômetros. A presença desse muro, ela segregou mais ainda os palestinos. Um grande dificultador para os palestinos é o apoio que Israel recebe dos Estados Unidos, fato que interfere na configuração geopolítica do Oriente Médio, pois nessa região do planeta predomina países de povos árabes e alguns destes são inimigos dos Estados Unidos. Encontrar uma solução para acabar com esses conflitos é algo que está distante de acontecer, porque os dois lados precisariam abrir mão de algumas coisas e eles não têm interesse nisso. Então é isso. Se ficou alguma dúvida, me procure lá pelo portal
ou em nossas aulas, que a gente pode conversar mais sobre o assunto. Tchau!